Bom, pessoal, vamos lá. Esse vídeo que eu queria gravar para vocês, colegas professores, é mais uma sugestão, né? Algumas dicas de como conduzir a elaboração desse documento, desse texto, né? Algumas sugestões aqui, né? Também de procedimentos, né? Ao longo do nosso semestre ou ano letivo, né? Eu estou pegando aqui como referência um plano de ensino da época que eu trabalhei no Instituto Federal, né? Eu dava aula para o curso técnico, né? Eram disciplinas assim de vídeo, relativas ao audiovisual, né? Então, assim, perdoem se alguns exemplos aqui, né, não couberem, não fizerem muito sentido dentro do contexto da Escola Municipal de Ensino Fundamental que vocês estiverem trabalhando, né? Bom, eu sei que eu também destino esse vídeo para os colegas professores que trabalham em Belterra, em Marituba, né? Então, eventualmente, eu posso utilizar exemplos, né, das disciplinas, enfim, das práticas escolares de Bragança, né, de Nova Esperança, porque é a escola que eu tive mais contato até agora, né? Então, agora, nesse momento da gente ampliar o nosso relacionamento, né, do projeto que eu faço parte, da professora Célia, né, da UNB, Universidade de Brasília, eu acho interessante essa possibilidade da gente começar a dialogar com mais escolas da região, no caso Belterra, né? Bom, então eu tô gravando esse vídeo agora sobre esse documento já preenchido, né, do Instituto Federal, mas eu vou encaminhar para vocês também um modelo em branco, né, onde vocês podem fazer alterações, né, ajustar de acordo com a situação, né, de cada disciplina, de cada componente curricular, né, cada escola. Então, assim segue o documento, né? Ele começa com timbre, com um logotipo, né? E a descrição do documento que segue a seguir, né? Plano de ensino, né? No caso, como eu falei, era para uma disciplina de ensino técnico, né? E no caso era especificamente sobre edição de vídeo, né? Sobre o procedimento ali de finalização. Uma vez que o vídeo está montado, está editado, a gente tinha essa disciplina para explicar sobre como é que se finaliza, né, esse vídeo, né, para publicar, para, enfim, publicizar, né, enviar para o público final, né. Então era uma disciplina, no caso que chamava finalização audiovisual, né, onde a gente trabalhava com os estudantes colorização de imagem, ajustes de som, né, efeitos especiais e assim por diante, né. Bom, o que a gente pode reparar aqui no primeiro momento é que tem uma tabela, né, um quadro aqui inicial, né, com várias células, né, nessa tabela, né. E elas estão na seguinte ordem: campus, né, porque o Instituto Federal tinha cada escola, né, cada unidade é referida como um campus, né. E eu trabalhava numa comunidade no Distrito Federal que chama Recanto das Emas, né? Então, quando eu vou encaminhar esse documento para vocês em branco, né? Eu coloquei só unidade, né? Que aí pode ser a MF de Belterra, de Marituba, né? Vocês preenchem de acordo com a situação de cada colega, né? O curso, aqui no caso era um curso técnico, né, de produção de áudio e vídeo, né, mas eu imagino que a depender de em que modalidade vocês estão lecionando a disciplina de vocês, vale aqui preencher se é ensino fundamental ou médio, né. A turma, né, quando há, por exemplo, mais de uma turma, né, turma A, turma B e assim por diante, né, turno matutino, vespertino, né, que é legal fazer essa diferenciação, porque às vezes lá na frente, lá no final do documento, né, tem um cronograma e às vezes esse documento pode não servir para duas turmas diferentes, né? Então, assim, é legal até para a gente, professor, né, na hora de bater o olho nesse documento, já saber de qual turma a gente está se referindo, né? Aqui o semestre barra ano, né, desse plano de ensino que a gente está apresentando. No caso, a gente está falando agora do segundo semestre de 2023. Né? O período de realização é o período desse semestre, o ano letivo.
No caso desse semestre que se iniciou agora dia 1º de agosto, né? A gente preencheria de 1/8 até, se eu não me engano, olhando o cronograma aqui que a Secretaria de Educação de Belterra disponibilizou, vai até 18 ou 19 de dezembro, né? Me corrijam se eu estiver errado, né? A carga horária, isso vai estar diretamente relacionada com a quantidade de horas, a duração de cada aula, né? Mas em média, geralmente, por semestre, a gente tem 20 encontros, né? Então é só multiplicar, né, esse número de horas diárias pelos encontros semanais, né? O componente curricular é para dizer para o estudante se essa disciplina é anual ou semestral, né? E o horário de atendimento. Aqui eu não sei como é que funciona, né, na escola cada escola que os senhores trabalham, né? Mas é uma sugestão ao estudante de horário semanal que o professor disponibiliza para atendê-lo individualmente, né? Nem todo mundo precisa atender isso, aparecer, né? Mas é interessante a gente colocar, delimitar, né? Até para facilitar a nossa vida, né? Enquanto a gente está fora de sala de aula preparando a aula seguinte, né? A gente delimita ali um horário para o estudante que a gente fica ali de plantão, né? Eu acho interessante isso porque é um momento de você convidar um aluno que está precisando trocar uma ideia, né? Fazer ali um encontro focado, exclusivo com ele, né? Para dar esse atendimento individualizado, né? Bom, carga horária de estudos extra-classe semanal é uma sugestão que a gente dá ao estudante, né, de quanto tempo da semana dele vale a pena ele destacar para estudar especificamente aquela matéria, né? Então eu acho que é uma noção que a gente dá ao aluno, né, de quanto tempo ele precisa se dedicar àqueles conteúdos que a gente está trazendo. Bom, aqui já segue uma segunda tabela, né, onde a gente isso ajuda tanto o estudante ou o professor, né, a só de bater o olho nesse texto, nesse documento, nessa primeira página, né, já identificar, tá, beleza, porque tem professores que dão mais de uma disciplina, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, o professor Edmilson, ele dá a disciplina de língua munduruku e dá a disciplina de estudos amazônicos, né? Então aqui é melhor preencher, eu acho legal preencher esse texto, né? Para só de bater o olho, tá, esse aqui é meu plano de ensino de, né, estudos amazônicos. Não, esse aqui é o plano de ensino de língua muturuku, né? Então a gente preenche da seguinte forma, né? Componente curricular é a disciplina que a gente dá, né? Área de conhecimento, essa grande área, né, na qual essa disciplina se insere. Por exemplo, se a gente estiver falando de português, de inglês, de artes, de munduruku, a gente está falando, né, de um bloco de linguagens. Se a gente está falando de química, física, biologia, a gente está falando de ciências da natureza, né, e matemática, e assim por diante, né. O docente é o campo, né, em que você coloca seu nome, logicamente, né. Aqui eu tinha adiantado para vocês uma certa polêmica que existe, né, entre os professores com relação a essa nomenclatura, né, habilidades e competências. São habilidades que o estudante vai desenvolver? São competências, né? Ele vai sair depois do nosso curso competente para fazer isso ou aquilo, né? Eu particularmente não gosto, não me agrada nem um pouco nenhuma dessas duas nomenclaturas, né? Eu acho que é uma discussão para mim que né, eu não acho que nem devia existir, né? O que para mim interessa aqui nesse quadro é que a gente vai listar os nossos objetivos, né? O que nós queremos com essa disciplina, né? Então o que vale, o que é importante mencionar aqui é que a gente vai ter que sempre listar o objetivo, né, com esse verbo no infinitivo, né? Como vocês podem reparar, trazendo aqui, por exemplo, desse texto que eu estou mostrando, né, que falava sobre edição de vídeo, né, estão listadas da seguinte maneira esses objetivos, né? Tratar a cor das imagens, harmonizar o filme através de efeitos, né? Aplicar técnicas, inserir elementos, né? Notem que o verbo vai estar sempre assim, né? Produzir, dominar, criar, disponibilizar e assim por diante, né? Eu acho que vale a gente atentar, né, a esse tempo do verbo, né? Conteúdo da disciplina, do componente curricular, né? Aqui a gente descreve todos os temas que a gente vai enfrentar, apresentar, expor para os estudantes, né?
tudo que diz respeito à nossa disciplina, né, a gente coloca aqui em termos gerais, já para o estudante ir se situando, né, o que é esperado que ele veja, né, quais são os assuntos que ele vai atravessar ao longo do curso que a gente está conduzindo, né. Bom, seguindo adiante, metodologia. Metodologia é basicamente o como, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso que a gente falou agora, né? Como é que a gente vai conduzir esses objetivos, apresentar esse conteúdo, né? Parece uma coisa bem básica, bem boba, né? Mas é importante a gente colocar, a gente listar, né? Porque enfim, para não ter ruído, né, de comunicação, não ter problema depois com o pai, com o aluno, né? O que que acontece? A gente vai dizer como é que a gente vai conduzir, né? Como é que vai se dar essa aula que a gente vai dar, né? Aqui no caso, né, eu coloquei de uma forma bem lógica, né? Aulas expositivas, né? Ou seja, esse momento em sala de aula em que a gente está fazendo falas, em que a gente está apresentando o conteúdo, né? Desenvolvimento de projetos, de trabalhos, né? Resolução de exercícios, né? Instruções individualizadas, ou seja, faz parte também do momento de ensino-aprendizagem, também esse atendimento um a um, né? E avaliação, logicamente, dos resultados, né? Os estudantes estão, para eles estarem cientes que eles vão, né, tudo está sendo levado em consideração para a gente obter a nota final. Esses dois campos aqui, esses dois quadros, próximos quadros, projeto integrador e relação com os outros componentes, tem a ver com a política que o Instituto Federal tinha de interdisciplinaridade, né? De uma disciplina estar sempre pensando na outra, né? Ninguém está dando aula sozinha, né? E isso facilita muito a condução da nossa aula, né? Quando a gente sabe o que o colega está fazendo, né? E de que maneiras a gente pode fazer essas combinações, esses arranjos entre disciplinas para facilitar não só a vida do estudante, logicamente, né? Mas principalmente também a nossa, né? É importante a gente saber o que o nosso colega está fazendo, o que ele está trabalhando, como que ele está fazendo isso, né? De que maneira a gente pode ajudar e de que maneira a gente também pode se servir desse trabalho que já está sendo desenvolvido pelo professor, né? Dentro da nossa disciplina. Então, aqui tem dois campos diferentes, né? Projeto integrador, né? Porque no Instituto Federal tinha um trabalho que atravessava o semestre, né? Então, todas as disciplinas tinham a possibilidade, né, de avaliar o estudante dentro desse único trabalho, né? Isso concentrava os esforços do aluno numa produção só, né? No caso audiovisual, né? Onde a gente poderia, né, pincelar ali, eleger vários aspectos em que a gente pudesse avaliar esse estudante, né? Cada um, né, dentro da perspectiva da sua disciplina. Eu aglutinei, juntei isso num campo só, né? Nesse modelo do plano de ensino que eu estou compartilhando com vocês, porque eu acho que tem mais a ver, né? Trazendo para o nosso caso, né? Trazendo para as escolas que a gente está trabalhando, né? Não faz muito sentido utilizar uma lógica de outra escola, né? Então aqui basicamente seria para dizer se existe essa interdisciplinaridade, né? Sim ou não? Tem ou não tem, né? Essa lógica de uma comunhão entre disciplinas, né? E se tem, quais disciplinas estão integradas, né? Qual que é o objetivo dessa integração e qual que é o método que a gente acaba fazendo? Vamos compartilhar de um mesmo trabalho final, né? Ou a prova vai ter questões de ambas as disciplinas, né? E os professores assim eles podem avaliar com o mesmo instrumento, né? Objetivos de duas disciplinas diferentes, né? Bom, recursos didáticos, né? Isso aqui parece besteira, né? Parece muito óbvio, né? Mas eu acho legal a gente colocar, explanar para o estudante, porque, enfim, cada disciplina pede, né, um tipo de recurso diferente, né? Então aqui parece besteira, né, colocar, mas é legal o estudante ver, né, saber, né? E a gente também se planejar, né, que materiais a gente vai precisar ter sempre, né, ali à mão.
quadro branco, giz, né? Vamos utilizar projetor, né? Um televisor, vamos exibir algum vídeo na internet, computador, né? O que o estudante precisa? De lápis, de caneta, de apontador, de borracha, né? Ele vai precisar ter um caderno para isso, né? O livro, né? Aqui no caso, eu coloquei fone de ouvido, casaco, né, e laboratório, porque era uma disciplina de edição de vídeo, né? Tinham computadores, esses computadores ficavam no laboratório e esse laboratório precisava ser refrigerado, né? A gente trabalhava em sala de aula com um ar-condicionado ali, ó, a 1000, né? Porque eram várias máquinas e essas máquinas geralmente fazendo trabalho pesado de vídeo, elas superaquecem, né? Então essa sala de aula tinha que ter um ar-condicionado sempre funcionando para os computadores não danificarem, né? E eles funcionarem da melhor maneira possível. Então o que acabava acontecendo? Acabava ficando frio a sala de aula, né? E o estudante às vezes chegava de blusinha fina e tal, não sei o quê, sem um agasalho, sem um blusão de frio, né? E a gente falava, poxa, não tem como abaixar, diminuir, desligar o ar-condicionado por causa do funcionamento dos computadores, né? Então, por um exemplo, né, eu estou colocando aqui que a gente pedia para o estudante se agasalhar, trazer um casaco, uma mantinha, uma meia, né? O que quer que seja, para ele não passar frio, né? Não é bem o nosso caso, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui como vale a gente pensar no conforto do estudante, né? Por exemplo, a gente colocava também fone de ouvido, porque cada computador estava editando um vídeo diferente. Às vezes o som, o barulho, né, do computador do colega estudante atrapalhava, né? Então a gente falava, gente, cada um, né, traz seu fone de ouvido, né, o seu fone do celular, ou usa os fones disponibilizados pela escola, né, para a gente não se atrapalhar e não ficar aquela guerra de volume, né, um aumentando o volume mais que o outro para tentar se ouvir em cima do áudio do outro, né. Então, às vezes, para evitar problema, né, a gente orientava dessa forma. Bom, esse campo seguinte, educação à distância, serve para dizer o seguinte: vamos estar enviando e-mail, vamos estar colocando exercícios, lições, vídeos no Google Drive, né? A gente vai estar compartilhando vídeos no YouTube, né? Para dizer para o estudante, né? Se ele se vai ser fornecido para ele outros materiais além dos materiais físicos ali da sala de aula, né? Se ele vai ter que, se ele, enfim, vai ter a possibilidade de receber às vezes um e-mail com dicas, um vídeo que pode fazer um reforço e assim por diante, né? Aqui, seguindo adiante, instrumento e formas de avaliação. Aqui é bem legal a gente colocar todos os pontos em que o estudante vai estar sendo avaliado, né? Os exercícios em sala de aula, o dever de casa, o para casa, né? O comportamento em sala de aula, a presença, né? Aqui é um momento interessante da gente listar né, de que formas esse estudante vai estar sendo avaliado, né? Não, tem uma prova no começo do semestre, tem uma prova intermediária e um provão final, né, com revisão do todo o conteúdo, né? Enfim, da maneira como os senhores pensam, né, as avaliações, os instrumentos, né, de avaliar a performance do estudante, né, aqui vale colocar. E eu gosto também, né, de enumerar, né, avaliação 1, 2, 3, assim por diante, e quantos pontos, né, exercício tal, lista de exercício, né, e quantos pontos vale cada avaliação, né. Vocês podem reparar que tem um asterisco aqui, né, uma observação ao final desse quadro, né, onde deixa claro para o estudante qual que é a média para ele passar, para ele ser aprovado na disciplina, né. Aqui no caso era de 6 pontos, tirou abaixo de 6 pontos, o aluno ou entra em recuperação, né, ou está reprovado, se for no caso ali da avaliação final, né, ou da própria recuperação, né. Falando em recuperação, né, aqui é um momento de vocês
explicarem, exemplificarem quais são esses momentos que o estudante vai ter de poder recuperar a nota caso tenha tido um problema, caso, né, tenha faltado, ou a nota não ficou muito boa, ficou abaixo do esperado, né? Aqui a gente fala, ela vai ser paralela às avaliações, né? Passou a avaliação, o estudante perdeu, né? Eu posso conduzir uma recuperação, fica ao critério de vocês e aqui que vocês colocam. Não, ela vai ser final, né? Vou fazer só uma recuperação ao fim do semestre ou do ano, né? Ou não, eu vou conduzir algumas oportunidades de recuperação ao longo do semestre, né? Quantas serão? Quais serão? Ela pode acontecer naquele horário que a gente destacou de atendimento ao estudante, né? É o momento de vocês assinalarem isso, né? Vai ser recuperação bimestral, semestral, anual, final, né? E como é que vai ser feito isso? Né? Vai ser uma lista de exercício, um exercício, uma prova, né? Uma prova específica, né? Vai valer tanto, vai valer menos, né? É um momento da gente, para não ter problema depois. Ó, depois, se vierem reclamar, ao fim do semestre você mostra, ó, isso aqui estava discriminado certinho no plano de ensino, né? Então, antes da gente começar a disciplina, já foi pactuado como é que vocês seriam avaliados e as oportunidades também aí de repescagem, de recuperação, né? Aqui são os livros, né? O material didático que a gente vai utilizar, né? Livro físico, livro digital, né? Quem são os autores, a editora, assim por diante, né? O que vale a gente observar aqui? Bibliografia básica, né? Logicamente, o que a gente não tem escapatória, o que a gente vai enfrentar, o que a gente vai ler, o material que a gente vai utilizar para conduzir a disciplina, né? O que espera-se do aluno dele consultar, dele trabalhar, né? Quais livros. E a bibliografia complementar é um extra, né? Não é obrigatório, né? São os materiais, os livros, para o aluno que ficou com aquele gosto de quero mais, né? Que quer se aprofundar mais no assunto, então ficam aqui indicadas as dicas, né? de livros para eles irem atrás, né? Complementar justamente o estudo que foi feito. E aqui, né, finalmente, o cronograma de atividades. Né? Eu coloquei uma coluna a mais no plano de ensino que eu estou compartilhando para vocês, porque eu acho que facilita. Né? Eu coloquei uma coluna para aula, né? Aula 1, 2, 3, parará, assim por diante. Né? A coluna do meio eu coloquei a data, né, o dia do encontro. E a terceira coluna eu coloquei o conteúdo / atividade, né? Aqui está tudo junto, né? No conteúdo / atividade tem a data, né? E esse conteúdo, né? O que eu acho legal de falar aqui dessa tabela? A primeira aula eu acho legal, parece besteira, né? Mas é interessante a gente se apresentar, ouvir bastante os alunos, né, promover uma escuta, um momento de escuta, uma roda de conversa em que a gente, né, ouve os anseios, as impressões do estudante sobre aquela matéria, se gosta ou não gosta, o que ele espera, né, o que ele entende daquilo naquele momento, né. É uma excelente oportunidade da gente já ter um diagnóstico, né, de cada estudante, né, do que cada estudante precisa ouvir, qual o caminho, o que facilita, quais são os processos que ele prefere, né? A gente fortalece bastante um diagnóstico dos estudantes nesse momento, né? O que mais que eu coloco? Aqui é sempre importante colocar que dias são feriados, que dia tem evento, jogos estudantis, jogos indígenas, festa de padroeiro, né? Eventos da cidade, da região. Né? Aqui é sempre legal já para a gente se organizar, né? O estudante saber quando é que ele tem que apertar o passo, quando é que ele pode, né, dispor de mais tempo para estudar, se organizar, né? E assim por diante. Quando estão as provas, né? Lembrando que aqui nada é fixo, né? Ou seja, esse cronograma está sujeito a alteração, né? Vale colocar isso para o estudante. Às vezes a gente pode mudar uma data, às vezes pode surgir um imprevisto, né? Então é legal falar isso. E tem uma observação, um asterisco aqui dizendo a respeito, né, da duração de cada aula, né? O que é legal, né, e eu gostaria de repetir, é com relação a esse, eu não sei se é possível, né, porque a gente sabe muito bem como é que é a rotina do professor, que tem que estar sempre preparando a próxima aula, né, e a gente sabe o tempo que dura, né,
preparar uma aula. Às vezes a gente tem uma aula de 2, 4 horas, né? A gente acaba gastando 10, 8 horas, sei lá quantas horas, né? Mas muito mais do que o esperado, né? Para preparar uma boa aula, né? O que eu quero dizer com isso? Não sei se dá para fazer isso toda semana, né? Mas a sugestão, né, a provocação legal que eu queria fazer para vocês é de pensarem, às vezes, de bater uma bola professor com professor, né? Aquilo que eu estou falando de saber o que o colega está planejando pro semestre, né? Porque às vezes a gente pode, eita, na semana tal, o professor tal tá falando desse assunto, né? Mas eu vou falar isso só no final do semestre. Aí é o momento de você estudar, combinar, negociar com o colega se às vezes não dá para inverter essa ordem, para às vezes numa mesma semana, diferentes professores podem estar falando do mesmo assunto, só porque por lados, né? Por vieses diferentes. Né? Isso para o estudante é muito benéfico porque às vezes ele não entende um assunto na aula de um professor, mas pode, né, desmistificar a coisa, pode abrir a cabeça, né, na aula de outro professor que não tem que a disciplina, né, pode não ter muito a ver, mas às vezes estão falando da mesma coisa. Então ele às vezes entende um mesmo assunto, só que por outro lado, né, por outro ângulo, né? Então isso pode ser muito benéfico tanto para a experiência, né, prazerosa do aluno em sala de aula, quanto facilita, né, os professores se fortalecem nesse processo, né? Então, às vezes não dá, né? Eu estou falando isso mais como uma sugestão, lembrando, né? Mas às vezes realmente não dá. Às vezes os componentes curriculares, as disciplinas, né, não tem nada a ver, né? Às vezes não tem como realmente você alterar a ordem de como você conduz, né, as suas aulas, né? Mas às vezes é legal o colega professor que já falou disso, né? Às vezes vocês fazerem um combinado. Na semana tal eu estou falando de um assunto que você já falou. Né? Às vezes é legal você fazer uma revisão, né? Relembrar os estudantes de como é que é esse assunto dentro da sua disciplina. Né? Então, os combinados assim, né? Às vezes podem ser muito, muito positivos. Né? Fica aqui essa minha fala, né? Sobre isso. Bom, lembrando que nada é regra, né? São sugestões, né? E eu espero que esse vídeo, né, ajudem aos senhores durante esse semestre, né, na condição da disciplina de vocês, né. Aqui é o momento em que vocês assinam, né, colocam um nome e fazem uma assinatura, né, e é isso, podem colocar uma data também, né. Era essa apresentação que eu queria fazer para vocês, né. Eu vou jogar agora no nosso grupo de professores do WhatsApp tanto esse arquivo que eu acabei de apresentar, quanto uma sugestão, né, desse arquivo, desse documento em branco, né, para vocês, um arquivo do Word, né, para vocês, né, mexerem nele da maneira que melhor servir para vocês, né. É isso, pessoal. Havendo qualquer questão, qualquer dúvida, sugestão, né, eu tô aqui às ordens. Vamos trabalhando junto, ok? Tudo de melhor para vocês. Shipat. Salve, meus amigos.